Bom sábado. Espero que se possam sentir bem na casa do Senhor. Hoje temos um dia um pouquinho mais fresco, que nos permite tolerar um bocadinho melhor as máscaras e, por isso, mantermos-nos concentrados no estudo e na recapitulação da lição que podemos ver e observar esta semana. Antes de iniciarmos propriamente a recapitulação da lição, eu quero não só dar as boas-vindas a todos os que se encontram aqui, mas também àqueles que nos acompanham através da transmissão na internet e perguntar muito rapidamente se existe hoje, aqui e agora, algum pedido de oração, alguma preocupação, algum anseio, antes de nós iniciarmos propriamente a lição. Eu não percebi, foi por quem? Ok. Já temos melhoras do Vasco? Ainda não. Vamos então continuar a orar para que tudo corra bem. Eu pedia-vos também orações pela família pastoral da Igreja Adventista em Portugal. Na quinta-feira faleceu subitamente o pastor Teófilo Ferreira, conhecido se calhar de alguns de vós. Ele chegou a ser professor no Colégio Adventista em Colonges e foi encontrado já cadáver pela empregada, pela senhora Dias, quando entrava em casa para proceder à limpeza. Acaba por ser um choque para grande parte daqueles que o conheciam, daí que esta manhã ocorre-me pensar que todos aqueles que se dedicam ao ministério estão sujeitos a estas e outras complicações da vida, daí que, uma vez que do testemunho se trata a lição desta semana, eu peço a todos aqueles que se lembrarem que possam orar também por aqueles que dirigem o Ministério Pastoral nos vários locais de Portugal, mas também, assim sendo, no resto do mundo. Antes então de iniciarmos a lição, tal como estão, peço-vos que curvem as vossas cabeças e vamos orar. Ó querido e muito amado Pai que nos altos céus habitas, graças e louvores nós te damos porque tu, Senhor, és bom. Apesar de nos vermos em meio a algumas doenças, a alguns problemas de saúde, sabemos que tu, Senhor, nos abençoas, nos proteges e nos guardas. Te damos graças pelas bênçãos que concedes à irmã da irmã Arcelina, pela cirurgia, também pela cirurgia que decorreu à nossa irmã Arlete. E, ó querido e bom Pai, abençoa o pequenino Vasco e conduz sabiamente os médicos e toda a equipa de saúde que dele cuida para que o possam ajudar na sua recuperação e restabelecimento físico e emocional e intelectual. Querido e bom Pai, ajuda-nos ainda, aqui e agora, a compreender a mensagem que tu encerras nesta lição, pelo poder do teu Santo Espírito derramado sobre nós. Isto te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então o tema desta lição diz-nos testemunhando com o poder do Espírito. Nós ainda estamos poucos aqui, mas eu gostaria que da vossa parte, se existir algum desejo de observação, possam colocar a vossa mão no ar e possam falar de maneira que eu possa ouvir aqui, que é para eu transmitir depois lá para casa. Mas a lição desta semana começa logo de uma forma bastante extraordinária. O verso áureo diz-nos: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu gosto em particular desta palavra que nos diz ousadia. Muitos dos cristãos que eu conheço já há mais de 40 anos, às vezes têm algum receio em falar das boas novas que conhecem. Elas são boas novas, elas são o Evangelho, mas nós temos receio. Mas aqui estes homens falavam com ousadia. E nós vamos perceber ao longo desta lição qual é o segredo para poder utilizar esta ousadia e falar desta forma, porque por nós mesmos nós não conseguimos ter este tipo de ousadia.
a ordem que Jesus deu aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, deve ter parecido uma missão impossível. Era qualquer coisa que era quase inconcebível. Como é que eles, pescadores, cobradores de impostos e outros simples homens, iam pregar a todo o mundo aquela mensagem? Como é que isso seria possível? Se eles nem sequer ali em Jerusalém e arredores se sentiam capacitados de fazer este mesmo trabalho. Mas Jesus informa pouco depois: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Eu não sei se vocês conseguem perceber estes saltos. E ser-me-eis testemunhas, em primeiro lugar, em Jerusalém, depois, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. É claro que Jesus pretendia que o testemunho iniciasse particularmente em Jerusalém. Era lá que estava o templo, era lá que estava a casa abençoada e era lá que estava o núcleo de adoração consagrado. A seguir fala de toda a Judeia, o reino de Judá e Benjamim, que agora era conhecido como a Judeia. Mas a seguir Jesus diz: e Samaria. Isto, para grande parte dos judeus daquela época, começava por ser uma complicação, porque aos seus olhos Samaria fazia recordar fortemente a invasão dos assírios, que tinha levado a nobreza daquele local, tinha deixado apenas os pobres, que depois se misturaram com os outros povos que para ali foram deportados, precisamente para minimizar a força dos povos conquistados pela Assíria. Então, esta mistura de gente com os seus próprios era algo que mexia muito com a base e a nata de qualquer judeu. Era uma representação dolorosa daquilo que tinha acontecido. E eles não gostavam disto. Mas Jesus, pela ordem certa, diz: primeiro está Samaria e depois o resto do mundo. E diz-nos aqui: em poucas décadas, o Evangelho impactou o mundo inteiro. E os excertos de Atos 17:6 diz: alvoraçaram o mundo e pregando a toda a criatura que há debaixo do céu. Estas são afirmações espetaculares. O alvoroço, por norma, é um termo que nós utilizamos hoje em dia como um aspecto negativo. Mas se existe um alvoroço é porque há uma novidade qualquer que está a impressionar as pessoas. E então as pessoas ficam incomodadas, ficam agitadas. Mas esta novidade era a boa nova do Evangelho, vivenciada por estes discípulos. E estes discípulos sentiam a necessidade de transmitir esta mesma informação aos outros. E aqui eu creio que nós podemos passar para a lição de domingo, se não existir nenhuma observação. E diz-nos que Jesus e a promessa do Espírito Santo. Que promessa é esta? Onde é que esta promessa vai chegar? O que é que Jesus disse? E já agora, se me permitirem, vou-vos ainda fazer uma questão mais difícil. Vocês recordam-se qual foi a falha de Moisés que o impediu de entrar na terra prometida? E o que é que essa falha tem a ver aqui agora com a lição de domingo? Porquê é que Moisés não entrou na terra prometida? Houve um primeiro momento em que Deus diz a Moisés: bate na rocha para que ela dê água. Mas há um segundo momento em que Deus diz a Moisés: fala à rocha. E Moisés bateu. Qual é a diferença? Então, se já tinha batido uma vez, porque é que não podia bater a segunda?
esta lição encerra precisamente esta informação. Deus está representado nesta rocha. Em primeiro lugar, o sacrifício de Jesus por nós. E ele foi torturado e pisado pelos nossos pecados. Então, bate na rocha e traz a tal água, aquela que Jesus fala junto da mulher samaritana. Mas, a partir do momento em que Jesus morreu, ressuscitou e iniciou a oficiar no céu em nosso favor, não há mais necessidade de retratar, de reproduzir ou de recrucificar o próprio Jesus. A partir deste momento, diz-nos, fala à rocha, pede e será concedido o Espírito Santo. Num segundo momento é concedido o Espírito Santo, porque o Senhor já está a oficiar no céu por cada um de nós. E aqui é aquilo que Jesus estava a dizer. Se eu for para o céu, e eu tenho que ir, para que quando eu for, seja enviado um... O que é que quer dizer Consolador? Sim, isso eu já sei, mas na palavra original, o que é que queria dizer Consolador? Que está na lição, aí no segundo parágrafo, se não me engano, ou no primeiro. Alguém que está ao lado de. Parakletos é o termo original que aparece no grego. Alguém que está ao lado de. Isto pode parecer qualquer coisa corriqueira. Mas agora imaginem que de repente vocês descobrem que têm um problema de saúde e como nós temos aqui uma boa representação de pessoas que não são oriundas de Portugal, temos Venezuela, temos São Tomé, Moçambique, Angola, vocês têm que ir ao médico. Quantos de vocês gostariam de ir sozinhos? Quantos de vocês é que gostavam de ter alguém que estivesse ao vosso lado, que se calhar até conhecesse melhor os termos médicos e que vos acompanhasse àquela consulta? Parakletos, alguém que está ao lado de. E este é o significado do Espírito Santo. Alguém que está ao lado de. E este está ao lado de para fazer alguma coisa. E o que é que faz o Espírito Santo então? A Margarida aqui já tinha adiantado há pouco. O que é que nos ajuda a fazer este Espírito Santo? A testemunhar sobre Jesus. O Espírito Santo não vem falar dele próprio. O Espírito Santo não vem evidenciar-se a ele próprio. Ele vem dar a conhecer Jesus. Ele vem falar acerca daquilo que já está registado na Escritura. Ele vem manifestar tudo o que, como dizia Jesus aos discípulos quando caminhava ao lado deles até Emaús, tudo o que na lei e nos profetas dizia a seu respeito. E então os discípulos sentiram ali que começava a fazer um sentido diferente aquelas passagens da Escritura que eles já conheciam há muito tempo. Quando testemunhamos por Jesus, não estamos sozinhos, diz a lição. E é aqui que então conseguimos ter alguma ousadia. É porque quando temos o conhecimento, que quando eu estou a falar desta palavra, quando eu estou a dar este conhecimento, eu não estou só. Existe um hino até que nos diz, eu não estou só. E é esta temática aqui. Quando eu falo acerca de Jesus, o Espírito Santo está ao nosso lado para nos guiar aos inquiridores do coração honesto. Ele prepara o coração dessas pessoas antes mesmo de as encontrarmos. Ele guia as nossas palavras, leva convicção à mente dos inquiridores e fortalece-os para que respondam às suas indicações. Quantas vezes no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa conversa do dia-a-dia, quase sem percebermos uma razão porquê, acabamos por estar a falar de Jesus ou da nossa fé com pessoas que nós não fazíamos ideia que algum dia teriam interesse em saber acerca de Jesus. Surgiu apenas e nós não sabemos sequer porquê. Em João, nos capítulos 15
No capítulo 15, nos versículos 26 e 27, e depois no 8 de 16, Jesus e a Escritura diz-nos lá que pretende dar testemunho e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a função do Espírito Santo. Dar testemunho de Jesus, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E este é o aspecto fantástico. É que ao dar testemunho de Jesus, nós convencemos-nos do pecado em comparação com o Mestre. Mas aí logo lá está Ele a convencer-nos da justiça de Deus que nos é imputada pelos méritos de Jesus e que no juízo final nós podemos ser absolvidos se aceitarmos Jesus em nosso coração. Ele convencerá o mundo do pecado. Ele toca nos corações para produzir o sentimento profundo de afastamento de Deus. Mas a seguir, Ele vai mostrar como é que nós nos podemos reaproximar de Deus outra vez. Então é aqui que é importante nós conseguirmos compreender o aspecto de como funciona o Espírito Santo. Como nós não estamos abandonados, como estamos sempre acompanhados, quando pretendemos testemunhar acerca de Jesus. Segunda-feira, fala-nos de uma igreja com poder. Diz-nos que o livro de Atos poderia ter o nome de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou qualquer coisa assim do género, a ordem das palavras não importa. Mas nós vemos ali acontecimentos extraordinários. Vemos ali momentos únicos de trabalho do Espírito Santo em favor de várias pessoas. Lucas refere constantemente que com a influência do Espírito Santo, muitos se convertiam. E nós temos num momento uma referência a 3.000, noutro a dizer que já existiam pelo menos 5.000 homens e muitas mulheres. Ok? Mas aqui a lição de segunda-feira, ela quer-nos chamar a atenção do seguinte: não é o número, não é a quantidade, mas é a individualidade de cada pessoa a que o Espírito Santo toca ao coração. Porque apesar de falar de toda aquela quantidade de números, depois então Lucas refere particularmente a conversão de Lídia em Filipos, da rapariga endemoninhada, do eunuco etíope e de outras situações que são particularizadas para se perceber que de todos os tipos e franjas da sociedade, o Espírito Santo, através dos apóstolos, estava a tocar os corações e a levar pessoas ao arrependimento. Que coisa extraordinária! Que é perceber que naquele momento era todo o mundo. E quando se faz todo o mundo, não é... Eu quando passo a uma porta e olho... Não, aquela... Não. Não parece que seja importante. Não, o Espírito Santo orientava. Levava a que as pessoas se dirigissem àquelas pessoas que pareciam ser, se calhar, não importantes para a conversão, mas o Senhor as queria no seu aprisco. Para facilitar o rápido crescimento da Igreja no Novo Testamento, foram implantadas novas igrejas. Uma das razões porque a Igreja primitiva cresceu tão rapidamente é que ela era constantemente renovada através da implantação de novas igrejas. Então isto é uma mensagem muito importante para nós hoje. As novas igrejas, os novos grupos, os pequenos grupos, é algo que já vem do tempo dos apóstolos. Então, quando nós percebemos que temos que trabalhar para o exterior e não estarmos confortáveis, aqui apenas sentados, então nós estamos a ficarmos predispostos a que trabalhe no nosso coração o Espírito Santo. E se calhar daqui nada começo a fazer perguntas, porque estou a ver que vocês não participam voluntariamente, então se calhar depois passo a fazer perguntas. O Espírito Santo e o testemunho. Volta-nos a fazer referência que em todo o livro de Atos o Espírito Santo esteve poderosamente presente.
Ele ministrava aos crentes por intermédio deles e das diversas maneiras, enquanto testemunhavam para o seu Senhor. Fortalecia-os. E depois vêm várias situações abaixo. E aquilo que eu gostaria de vos perguntar relativamente à questão é: como é que o Espírito Santo ministrou aos discípulos que testemunhavam em cada uma das experiências mencionadas nos versículos bíblicos que estão aqui mencionados? Qual foi a particularidade? O que é que aconteceu nesta história? Foram sempre momentos fáceis? Momentos mais difíceis? Temos o poderoso testemunho de Estevão, que enquanto estavam a preparar para o apedrejar e durante o seu apedrejamento, ele teve a oportunidade de testemunhar. E que testemunho deu ele? Desde o passado até ao presente, demonstrar o que estava escrito do Messias nas Escrituras. Até ao momento em que, antes de fechar os olhos, ele coloca os seus olhos no céu. E o Senhor, para fortalecer e lhe dar a certeza da salvação, permite que a glória de Jesus seja manifesta e que ele possa ter noção disso. Nós não temos a noção do impacto deste testemunho, a não ser numa pessoa. Foi a primeira vez que o jovem Saulo, que era novo demais para participar neste apedrejamento, mas que segurava as vestes dos outros séniores, se pôde aperceber disto, e este momento impressionou o seu coração. E esta semente que lá ficou depositada veio a dar frutos quando ele é confrontado por Jesus a caminho de Damasco. E isto transforma completamente a vida daquele homem. Isto transformou a vida de Saulo, então, como não imaginam, poderá ter transformado a vida de outras pessoas cujo testemunho não está redigido nas Escrituras, mas que um dia poderemos ver no céu. Vemos a experiência de Filipe, que foi transportado até próximo de uma carruagem. E Filipe, quando chega ali, vê passar aquela carruagem e fica a olhar como quem diz: então eu vim aqui fazer exatamente o quê? E o Espírito Santo diz: vai, acompanha, põe-te ao lado. E então ele ouve que aquele homem está a ler o capítulo 53 de Isaías. E então pergunta-lhe: entendes o que lês? E aquele homem responde: então como é que eu hei de entender isto se ninguém me explicar? E aqui inicia um processo. E este testemunho de Filipe àquele homem, crê-se que deu frutos até aos tempos das navegações dos portugueses, quando visitaram estas zonas e encontraram povos a guardar o sábado. Ok? E não se percebia porquê. Temos a situação de Pedro, que quando confrontado pelos líderes religiosos, ele dá o seu testemunho. Ele refere que durante o Pentecostes e em vezes sucessivas, o Espírito Santo os acompanhou e os instruiu para dar um poderoso testemunho. Temos ainda mais abaixo o testemunho de Paulo e Silas, que forma tão pouco ortodoxa, se assim podemos dizer, como aquele carcereiro e a sua família puderam ter a oportunidade de ser convertidos, por causa da libertação daquela jovem endemoninhada. Estes homens têm indicação de serem açoitados e presos no calabouço mais profundo, com os seus pés no tronco, sem capacidade de estarem confortáveis, porque os pés estão mais elevados, o rabo sentado no chão, e para aliviar as costas não dá para deitar, porque elas estão ensanguentadas com as feridas do chicote. E então estes homens cantam, louvam e oram a Deus. Um testemunho que é ouvido por todos aqueles que estão ali na prisão, que é ouvido cá em cima pelo carcereiro, provavelmente com algum filho curioso para ouvir, e ele: sai daí, vem para dentro. E então surge o terremoto. E pelo testemunho que estes homens estavam a dar, nem só eles não fugiram, como eles convencem todos os outros presos a não fugirem também. Como é que isso era possível se este testemunho não tivesse sido tão impactante como homens que acabaram de ser torturados louvavam a Deus? Então ficaram ali.
E este carcereiro, então, ele quer compreender de forma fascinada e alvoroçada como é que é possível que nenhum dos presos tenha fugido. O que é possível fazer para se poder converter, para ser salvo? Este homem que não tinha oportunidade de ir à cidade e ouvir abertamente o testemunho de Paulo, o Espírito Santo conduziu Paulo e Silas àquela prisão, para que ali, no seu local, que ele não podia abandonar, este carcereiro e a sua família pudessem ter conhecimento deste testemunho. O Espírito Santo estava preocupado com este e continua preocupado com muitos daqueles que estão próximos de nós. Diz-nos ainda: o Espírito Santo anseia dar-nos poder, fortalecer-nos, ensinar-nos, guiar-nos, unir-nos e enviar-nos na missão mais importante do mundo, que é levar homens e mulheres a Jesus e à sua verdade. Então, se o Espírito Santo quer, o que é que o impede? Só o meu eu, se eu não quiser colaborar. Só o meu eu, se eu não estiver disponível para participar. E então, que terríveis consequências isso terá para aqueles que nos eram próximos, mas que por causa do meu egoísmo ou da minha preguiça não tiveram a oportunidade de ser participantes deste tipo de bênçãos. Na lição de quarta-feira, porque estamos quase na hora de terminar, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. O que é que isto tem em comum? Em primeiro lugar, o Espírito Santo e a palavra. Como é que eles estão ligados? Diz, Mauricete, mais alto. Não tenhas vergonha. Em primeiro lugar, conforme a Bíblia diz, Jesus, quando estava prestes a ascender, das promessas que ele havia deixado, mencionou que quando o Consolador, o Espírito Santo, vier, vos guiará na verdade. E essa palavra é verdade. Por isso, há uma associação entre palavra e o Espírito Santo. Porque também a própria Bíblia diz, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E é esta palavra. Então o Espírito Santo tem o maior poder de tornar sólida a tua santa palavra e tornar também poderosos aqueles que são portadores de testemunho desta palavra junto de numerosas comunidades. Ok. Então o irmão João está a começar a referir o que é a palavra. Ok? A palavra associando ao verbo Jesus e a palavra associada à Escritura. O que é que isto tem em comum com o Espírito Santo? Aqui, a Bíblia. O que é que tem em comum com o Espírito Santo? Hã? Sim, mas qual é a intervenção do Espírito Santo aqui? Maricete está a dizer, é Ele que nos ajuda a compreender o que está aqui. E como é que o Espírito Santo consegue ajudar-nos a compreender o que está aqui? Porquê é que Ele é capaz de nos ajudar a compreender o que está aqui? Porque foi Ele que inspirou os autores da Bíblia a redigirem o que aqui encerra. Então, o mesmo poder que inspirou os autores da Bíblia a escrever é o mesmo poder que está disponível para nos ajudar a compreender. E é o mesmo poder que depois de nós compreendermos, de termos abraçado a Jesus Cristo e de ter aceito o sacrifício dele por cada um de nós, é o mesmo poder que está disponível para ser o nosso paracletos, para ser o nosso consolador em meio a situações difíceis, para nos impelir e para nos ensinar então agora a testemunhar. Porquê testemunhar? Porquê esta palavra testemunho? E não apenas comunicar ou transmitir? Porquê que nos diz testemunho? Nunca pensaram nisso? Vós que maioritariamente sois batizados, porquê que se utiliza o termo testemunhar?
Se houver um acidente ali fora, eu vou a tribunal e o juiz vai-me perguntar: viu o acidente? Não, eu estava dentro da igreja, eu só ouvi. Tem algum interesse? Agora, o Daniel, que é o diácono que está à porta, que estava lá fora, o Daniel viu o acidente? Vi, sim senhor, então diga o que é que viu. Ok? Os discípulos deram testemunho daquilo que tinham vivido com Cristo. Paulo constantemente deu testemunho daquilo que ele fazia antes e do que passou a fazer depois de ter sido confrontado com Jesus a caminho de Damasco. Cada um de nós pode testemunhar apenas os resultados dos efeitos que o Espírito Santo e a morte de Jesus na nossa vida fizeram relativamente ao antes e do depois da nossa entrega. Isso é testemunhar. Tem um peso completamente diferente. Se eu disser a alguém: olha, eu procuro um bom ortopedista, conheces alguém? E eu disse: sim, conheço o doutor tal que dá consulta em tal parte. E ele já alguma vez te observou? Não, mas é bom. Terá um peso igual a eu dizer: sim, eu tive um problema ortopédico e eu fui ao tal ortopedista e ele resolveu o meu problema. O que é que terá mais impacto? O meu testemunho pessoal ou o meu conhecimento da sociedade em que há um ortopedista em tal parte? Ou um neurologista, ou o que for. Ou um bom advogado. O que quer que seja. O meu testemunho pessoal, a minha vivência pessoal, o meu relacionamento, esses vão fazer a diferença. Depois, finalmente, na lição de quinta-feira, volta a falar de algumas personagens que nós vimos atrás. Mas vemos como o Espírito Santo, através dos apóstolos, converteu Lídia, que era uma próspera mulher de negócios judia, o carcereiro de Filipos, Dionísio, o areopagista, que era então das pessoas mais poderosas em termos da legislação, inclusivamente Crispo, que fazia parte, que era o líder da sinagoga, que se entendia que estes homens tão letrados não conseguiam compreender o amor de Cristo e como Jesus estava retratado nas Escrituras. Mas na sua sinceridade de coração, o Espírito Santo trabalhando no seu coração, ele teve a capacidade de o compreender. E diz-nos o livro de Atos dos Apóstolos que muitos dos sacerdotes se entregaram, porque compreenderam finalmente a forma como o Messias estava retratado nas Escrituras. Oh, meus amigos, é um poder fantástico que está aqui revelado. O Espírito Santo vai fazer coisas notáveis na vida de todo o tipo de pessoas, de todos os tipos de ambientes, culturas, educação e crenças. Não podemos, nem devemos conjecturar acerca de quem pode ou não pode ser alcançado. O nosso trabalho é testemunhar a qualquer um e a todos os que tenham sido introduzidos na nossa vida. Compete ao Senhor fazer o resto. E este é o aspecto extraordinário que nós temos que ter em consideração. E é com este propósito, e lembrando apenas que enquanto nós estivermos dedicados a dar o testemunho, estaremos acompanhados pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver ao nosso lado, Satanás não pode interferir nas nossas vidas como quer, porque o Espírito Santo limita as suas ações. Então, se nós estivermos ocupados em testemunhar, estaremos debaixo do guarda-chuva da proteção divina com bênçãos muito específicas para nós. E essa é uma das razões porque o Senhor nos pede para testemunhar. É para que, estando envolvidos na missão, dedicados a esta missão, estejamos protegidos contra os ataques do inimigo e possamos, através de nós, facultar o trabalho do Espírito Santo em prol de outras pessoas. Um bom sábado. Agradecemos ao Manuel Cordeiro a recapitulação da lição.